quando eu comecei nessa história de constelação, quando eu formei em constelação familiar convencional, tinha uma história assim: o que você está sentindo? Você olha para o representante e pergunta: o que você está sentindo? Para o cliente você fica: e aí? Como é que foi? Como se o terapeuta precisasse de uma confirmação se o trabalho dele estava correndo bem. E a partir do que os representantes falassem ou o cliente falasse, o terapeuta tinha uma resposta para isso. Coisa que no método a gente não tem. Por quê? Porque o método, a gente não faz a leitura do campo de informação do cliente. É bem diferente o que a gente faz. Conduz a leitura do campo para cliente ele possa ler com os olhos dele. Se o cliente que lê com os olhos dele, a gente tem que dar espaço para o cliente se expressar sem ficar impondo através de perguntas. O que você está sentindo? O que você vê? Gente, quando você olha, fala com ele assim, o que você vê com essa âncora? Ele vai olhar para aquela âncora. Agora, se você se recolhe e dá 10 segundos de silêncio, além daquele momento que você quer falar, primeiro é o seguinte, a técnica é, você vai para o silêncio. Travou. Não travou, não. Não, é o silêncio. Exatamente, porque na hora que coça e fala, agora eu quero falar, é a hora de contar até 10. Porque Mas aquela é hora difícil, é super difícil, né, Flávio? não é Nossa, fácil. É treinamento. É é, treinamento. Por mas isso, como é importante. A hora que eu conseguia me segurar de falar, não, agora é hora do silêncio, deixa ela olhar para aquilo, nossa, aí ela vinha com os insights. a gente sai do ator principal, entra para coadjuvante no enredo do atendimento. Olha que poesia esse negócio. Entra para coadjuvante no enredo do atendimento e dá a autonomia e a autoria do atendimento para o cliente. Gente, isso não tem precedentes. A gente acha que perguntar o que você está sentindo é dar a autonomia para o cliente. Não é. Porque perguntar o que você está sentindo a partir de um movimento é fazer o cliente focar naquele movimento. E não tem que mandar o cliente focar em nada. O cliente vê o que ele precisa de ver, ele vai até onde ele precisa de ir, consegue ir. Vira não é até onde a gente leva ele como terapeuta. Esse diferencial do método a gente não tem precedente para o silêncio se estabelecer. E é tão importante porque a pessoa que está contratando o serviço do atendimento, ela está investindo dinheiro e tempo na gente. Mas na verdade é nela. Então, quando a gente permite que esse silêncio faça com que ela entre dentro dela, na maneira que ela entende e enxerga naquele exato momento de cada passo a passo do método, isso é essencial. Porque senão a gente volta, quem estava no seminário ouviu isso incessantemente, a gente volta aos padrões circunscritos no padrão comportamental e emocional consciencial do cliente. E esse padrão consciencial e racional é o que fez o cliente chegar até o atendimento. Então ele sai dali com a consciência expandida, mas com o mesmo padrão. Mas quando a gente recolhe no silêncio, a gente dá a possibilidade para ele ir em outras esferas a partir da ampliação do que ele vê, e não do que você conduz para ele olhar. E agora, você sente o que com exceção dessa âncora? Não existe essa frase. Então, quando o cliente se manifesta ou não se manifesta, ele está indo dentro da esfera que é muito mais ampliada do que o que ele entende racionalmente da questão dele. Então, ele está acessando o subconsciente, que também faz parte do que ele já viveu, mas também as forças sistêmicas que nutrem o subconsciente e a postura dele, que não faz parte do que ele já viveu, que faz parte do que o universo inteiro se manifestou, incluindo antepassados. Então, esse silêncio é postura terapêutica no método, que é raro em várias terapias. E aqui a gente faz isso como ética no método.
Então aproveitem esse treinamento interno de sustentar o silêncio. Não é fácil, igual a Erika falou, é difícil. Porque a gente quer falar, mas e agora eu tenho que entregar porque ele me contratou, me pagou, tem que eu entrego, porque tá nada em silêncio. Vai ficar assim, e aí o cliente vai achar o quê? Isso é a nossa cabeça querendo ter um reconhecimento que no método o reconhecimento é o cliente te contratou. Ponto. Agora a gente entrega para o cliente essa total autonomia. Não é simples, não é fácil, mas é treinamento e vocês vão ver como que isso facilita para entregar essa autonomia. Posso falar mais uma coisinha de novo? Porque Claro. é impressionante essa questão do silêncio, quando ele precisa, ele fala daí. Aí ele mergulha nele e ele traz, né? Eu falo, não precisa realmente. Eu também ficava nessa, vou perguntar o que está sentindo, não. E o silêncio traz muito mais do que a pergunta. Traz. é, eu não sabia, então eu tive que treinar realmente, tive que esperar, e como o silêncio realmente deu um resultado muito além do que ficar só perguntando, né, ou vendo, ou ficar esperando alguma coisa dele, porque você via que ela olhava para aquilo e ela estava imersa naquilo tudo e em tudo no sistêmico dela, então aquele momento foi muito importante, realmente, é assim. E o contraponto disso, Érica e Graziella, é também padrão de postura no método, que é o seguinte: o cliente para o atendimento para te perguntar o que isso significa. E aí a gente volta para o silêncio de novo. Convida ele a entrar no silêncio mental dele, ou racional. Fala, olha, essa pergunta tem a resposta dentro do que você sente. Então, em vez de eu te responder a partir do meu olhar, calmamente sente. Você tem a resposta. E se você não tiver resposta racional, essa resposta vem a partir da sua vibração interna. Então percebe a vibração, porque o insight vai vir naturalmente. Falei 500 vezes. Se a gente explica a partir do nosso olhar e visão do mundo, a gente anula completamente a autonomia dele perceber. Então é um silêncio de mão dupla. É um silêncio do terapeuta em momentos chaves, não é ficar em silêncio todo o atendimento. Não é isso, não é ser indiferente. E é um convidar ao silêncio quando a pessoa quer que a gente responda para ela. A gente não está entregando a alopatia aqui. Não estou falando mal da alopatia. Mas o método não é isso. Então, gente, aproveitem essa oportunidade do silêncio. E é muito bom entrar no atendimento e a gente poder ir para o silêncio. A gente sai revigorado, não sai exausto. O Renata trouxe esse depoimento lá no seminário. A gente sai revigorado porque a gente entra em silêncio. Eu quero aproveitar, inclusive, para complementar o quanto que, assim, o silêncio, essa questão do silêncio, nada mais é do que o protagonismo do outro, né? O protagonismo da pessoa atendida por si só. Então, o movimento interno dela, sem a minha nem presença, nem minha respiração perto, para ela foi mais útil. Então, é importante também observar, caso a caso, quem é a pessoa que está sendo atendida, porque às vezes o que ela precisa de fato é assumir esse protagonismo. E eu achei isso super bacana, porque às vezes a gente tá ali só acompanhando, não está só acompanhando, não, tá lapidando em si mesma esse protagonismo de por si só enxergar até onde consegue. Isso para mim foi sensacional. O que eu queria trazer é o seguinte: o que eu ofereço para os meus clientes? Meu tempo. Falei já no curso de formação, falei no seminário, a gente vende relação. O cliente quer se relacionar, a relação hoje está escassa. Não quer um produto. Comprar produto a gente compra no Mercado Livre do robozinho. Vai para cá, vai pagar. Liga para o atendimento da empresa. Aqui como é que chama aquela da Magalu lá? Aquela moça da Magalu? tem uma robozinha lá que atende. E a gente é carente de relação. E quando a pessoa contrata a Érica, ela, ou Graziella,
ou Andréia, ou Patrícia, ou Thaís, ou Renata, ou todo mundo que está aqui, afinidade é, eu quero conversar com Graziella. Eu não quero o método. O método é uma ilustração do relacionamento que é vendido num atendimento. Quando a gente saca isso, é uma liberdade, porque eu não preciso ficar falando, olha, faça isso, nossa, agora eu tenho que falar, porque aí o silêncio fica mais fácil. Eu estou vendendo meu tempo, eu estou vendendo a relação. Isso é muito poderoso. Eu não estou vendendo resultado. O método a gente não deixa a pessoa ficar esvaziando o propósito dela conversando o caso. Porque senão ela vai começar a arrumar o culpado, que não sei o quê, e ela vai sair da essência que fez o propósito dela de querer transformar através do método. Então a gente dá voz para ela através da percepção do propósito, da essência e do próprio caminho de se transformar. Isso é foda! Porque a gente não dá, né, voz verbal, não. A gente não dá para a pessoa ficar, por que fulano? Porque, mas aí eu não reformei a parede. Não é essa voz que a gente dá no método. A gente dá uma voz que está assim, numa esfera muito mais profunda e sutil. Isso é muito incrível, porque o cliente fala, nossa, eu não esperava, eu esperava que a gente ficasse conversando aqui. Não, eu estou te entregando uma relação com você mesmo muito mais profunda. Claro que a gente dá super atenção, sempre é gentil, cada um no seu jeito, mas a gente está entregando uma relação que está em outras esferas. Isso não tem precedente. Agora, tecnicamente, claro, eu tenho que entregar 1 mais 1 é igual a 2. Né? Então, na arquitetura. Agora, terapeuticamente, não existe 1 mais 1 é igual a 2, gente. 1 mais 1 não é igual a 2. Para mim pode ser 2,5, para você pode ser 3. Terapeuticamente não existe resposta, solução pronta. Quando a gente entrega isso, a gente está aniquilando o protagonismo do cliente de se transformar.